Olá, graça e paz. Estamos juntos mais uma vez aqui no Promessas de Esperança. Deixa o seu like, o seu comentário, compartilha e vem com a gente, se inscreve no canal. E também ajude a gente no Amigos da Missão. Hoje eu quero refletir com você sobre o seguinte tema: por que obedecer é melhor? Legal? Separa aí sua Bíblia, pega a sua Bíblia, curte a nossa vinheta e vem com a gente na sequência para refletirmos juntos na Palavra de Deus. Crianças brincavam em Jerusalém. E onde elas estavam? Elas estavam na Galileia, mais precisamente na parte norte ali da Galileia, em Cafarnaum. E elas estavam às margens do mar da Galileia. E elas brincam, elas estão brincando para lá, para cá, com os pais dando aquela recomendação: não chega perto da água, não entra na água, é perigoso, vocês são crianças. Pais que muitas vezes vão pescar, vão numa praia, numa piscina, num lago, tem que ficar de olho nas crianças o tempo todo. E às vezes a criança deixa cair ali uma chupeta, um brinquedo, uma bola, e é um transtorno. Eu já vi crianças perderem brinquedos caríssimos às margens de rio. Pela velocidade do rio e das águas, não deu para recuperar. E vida que segue. É melhor preservar a vida do que morrer por um brinquedo. Agora, nesse dia lá em Cafarnaum, muito provavelmente uma criança tinha lá uma moeda de ouro ou prata do sistema monetário grego e deixou essa moeda cair ali no mar da Galileia. Deixou a moeda cair e era moeda que equivalia a 4 dias de um trabalhador na época, moeda de valor suficiente para pagar o imposto do templo para 2 pessoas. E isso aconteceu. Isso aconteceu num determinado dia e, obviamente, eu estou aqui numa licença poética imaginando a cena. Pode ter sido crianças, pode ter sido adulto, mas o fato é que alguém perdeu uma moeda e essa moeda caiu ali nas águas do mar da Galileia. E aí a gente chega na seguinte passagem para tentar responder por que é melhor obedecer. Abre a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Eu vou ler a partir do versículo 24 até o 27. Em nome de Jesus. E vindo eles para Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que recebiam tributos e perguntaram: o vosso mestre não paga tributos? Disse ele: sim. E quando entrou na casa, Jesus o preveniu, dizendo: o que tu pensas, Simão? De quem cobram os reis da terra o tributo ou imposto? Dos seus próprios filhos ou dos estrangeiros? E Pedro lhe disse: dos estrangeiros. Disse-lhe Jesus: então os filhos são isentos. Mas, para que não os ofendamos, vai ao mar, lança o anzol e toma o primeiro peixe que subir. E abrindo-lhe a sua boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dai-o por mim e por ti. Ora comigo. Senhor, obrigado por esse momento, por esse tempo, por essa palavra. Que o teu Santo Espírito fale com cada um de nós através desse evento, através dessa lição de Jesus. Em teu nome eu oro. Amém. Por que é melhor obedecer? Então, o que aconteceu aqui? Eles são abordados por cobradores de impostos. Esses cobradores de impostos perguntam para Pedro: o teu mestre, ele paga os impostos dele? Sim. E aí Pedro e Jesus têm um diálogo. E aí, Pedro, o que você acha disso? Bom, na conclusão do diálogo, Jesus dá uma ordem, no mínimo, estranha, impossível, absurda,
para não dizer outras coisas, para Pedro: Pedro, vai ao mar, lança o teu anzol, o primeiro peixe que você pegar, abre a sua boca, lá vai ter um estáter, você pega esse estáter, vai no templo e paga o imposto teu e o meu. Bom, uma curiosidade aqui para cada um de nós. Que peixe era esse? Eu fui pesquisar quais eram os peixes ali naquela época, 2000 anos atrás. Por incrível que pareça, o peixe comum daquela região era a tilápia, conhecida por nós. Tilápia, que tem o nome chique em muitos supermercados, St. Peter's, que é São Pedro. Muita gente diz, quando você começa a pesquisar, que o nome da tilápia, há 2000 anos atrás, passa a ser chamada de St. Peter's por causa deste evento. Pedro lançando o anzol, pegando uma tilápia e tirando uma moeda da sua boca, enroscada na sua garganta. Impressionante, né? Verdade? Não sei. Será que foi isso mesmo? Não sei. Mas tem muitas histórias que apontam para essa origem. Agora imagina a possibilidade. Imagina a possibilidade de você pegar um peixe que tenha uma moeda com este valor. E aí a gente chega na nossa pergunta: por que é melhor obedecer? A primeira resposta: é melhor obedecer porque Jesus obedeceu. No diálogo com Pedro, fica claro que, poxa, se não tivesse aquele imposto, seria melhor. Poxa, cobra de quem? De estrangeiro ou de filho? Bom, mas Pedro, para não ter problema, para a gente não ter nenhum escândalo, vai lá, faz isso e paga para você e por mim. Então Jesus está dando um exemplo para Pedro e Jesus está obedecendo o sistema tributário da sua época. Então, por que é melhor obedecer? A primeira resposta é: porque Jesus obedeceu. Então, se Jesus obedeceu, deu esse exemplo, é melhor que a gente também obedeça. Segunda coisa, por que é melhor obedecer? Porque na obediência existe um propósito. E isso está aqui. Todo esse processo desse propósito, essa sequência, fica muito especificado aqui no versículo 27. Olha só: vai ao mar, lança o anzol, toma o primeiro peixe, abre a sua boca, você encontra um estáter, vai lá e paga. Então tem um propósito. A obediência a Cristo, a obediência à palavra, a obediência ao Evangelho, ela não é cega, ela não é irracional. A gente não obedece no nada. Existem benefícios, existem categorias e passos que vão desenvolver habilidades e qualidades que precisam ser formadas em nós. Então, toda essa sequência, olha, você vai ao mar, você pega o anzol, lança o anzol, espera, pega o peixe, abre a boca, tira a moeda, vai lá e paga. Tudo isso tem a ver com uma cadeia, uma sequência que exige atenção, disciplina, exige submissão, exige que a gente tenha fidelidade ao passo a passo. E me parece que nós precisamos destas qualidades e destas habilidades para muitas coisas na nossa vida. A gente precisa nos relacionamentos, precisa no dia a dia profissional, a gente precisa quando a gente está na nossa igreja, na nossa comunidade, nos nossos ministérios. Portanto, por que a gente deve obedecer e por que obedecer é melhor? É melhor porque Jesus obedeceu. Por que a gente deve obedecer e por que obedecer é melhor? É melhor porque na obediência tem propósito. Quando nós obedecemos a Cristo, Cristo não nos dá ordens como aquelas ordens que são no vácuo, que são dadas, por exemplo,
para soldados rasos no quartel logo que eles entram. Quantos amigos nossos, soldados, falam que, nossa, primeira semana que eu entrei, tinha um monte de areia que o caminhão descarregou ali, o cabo veio, o sargento veio e falou, soldado, carregue essa areia e coloque lá naquele barracão. Aí o cara fica o dia inteiro carregando vários carrinhos. Quando ele termina, sargento, serviço concluído, e agora? Agora você pega aquele monte de areia e traz de volta e põe aqui. Você entendeu? Histórias como essas tem muitas, mas não, com Jesus não é assim. Cada ordem de Jesus tem um propósito, tem um objetivo, tem um porquê. Por quê? Que muitas vezes nós não saberemos durante o processo, mas quando nós olharmos em perspectiva para aquela ordem, para todos aqueles passos que nós demos em busca de realizar a ordem dada por Jesus, quando a gente olha em perspectiva, a gente passa a entender o porquê. Por que aquilo aconteceu? Por que foi daquele jeito? Por que eu tive que passar por aquilo? Portanto, obedecer é melhor porque tem um propósito. Por último, obedecer é melhor porque o milagre acontece. Obedecer é melhor porque o milagre acontece. O milagre muitas vezes acontece ali na geografia, na terra da obediência. Porque a obediência submissa, desinteressada, que não exige troca, é uma obediência que agrada a Deus. A obediência voluntariosa, aquela obediência que é uma oferta de gratidão e de amor ao Eterno. Qual é a possibilidade? Eu já te perguntei, eu vou perguntar de novo. A possibilidade de no mar você lançar um anzol e o primeiro peixe que subir ter um estáter. Qual é a possibilidade? Eu estava lendo a probabilidade de pegar o peixe certo e o peixe que um dia pegou essa moeda e essa moeda ficou enroscada na boca dele sem o ferir, sem o matar. Não escapou dali, ele não engoliu, ficou ali para ser usada um belo dia. É muito mais difícil do que acertar na Mega Sena. Para você ter uma noção dos milhões de alternativas que existem para que isso aconteça. Mas aconteceu. E aconteceu por causa da palavra de Jesus, por causa da ordem dada por Jesus. Vai lá e faça isso. Muita gente também pergunta por que só Jesus e Pedro e os outros não precisavam pagar? Existem estudos com os quais eu concordo que a maioria dos apóstolos, ou seja, os 11, eles tinham de 12 a 20 anos de idade. Só pagava impostos no templo acima de 20 anos. Portanto, Pedro devia ser o mais velho e o único que tinha acima de 20 anos e também Jesus. Então Jesus inclui Pedro. Pedro, pega um estáter e paga para mim e para você. Os outros estavam ok. Jesus não ia dar o exemplo apenas para Pedro e deixar os outros em dívida. Entendeu? Ou seja, então obedecer é sempre melhor. Obedecer é melhor porque coloca a gente no caminho, porque Jesus obedeceu, porque tem um propósito e porque muitas vezes milagres irão acontecer nos passos da obediência para quem está obedecendo, para quem está caminhando de acordo com a palavra de Deus e sobre a vontade de Deus e confiando na soberania dele. Para a gente terminar, para a gente concluir, o imposto no templo, ele pagava a salvação, ele pagava o perdão. O imposto no templo servia para isso. Mas e a nossa salvação eterna? Não tem estáter, não tem moeda, não tem dinheiro no mundo que pague. O que paga a nossa salvação é justamente o Cristo que derrama o seu sangue. E aqui no mesmo Evangelho de Mateus, a gente vai no capítulo 20, o versículo 28 diz assim: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Portanto, Jesus
ele não teve nenhum problema com as leis terrenas de impostos, sejam eles justos ou injustos. Mas Jesus, ele veio para nos resgatar. Jesus, ele veio obedecendo ao Pai. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Portanto, se Jesus obedeceu, obedecer é melhor exatamente porque ele o fez. Obedecer é melhor porque existe um propósito. Obedecer é melhor porque nós temos acesso a milagres que a gente espera, que a gente aguarda, que a gente sonha. Pensa nisso. Deixe, abandone qualquer tipo de rebeldia, rebelião e desobediência. E perceba no texto bíblico quanta graça, quanto amor, quanta misericórdia, quanto de bom existe no simples fato de voluntariamente, prazerosamente obedecer às ordens de Jesus Cristo, o Senhor. Que Deus te abençoe. Amém. Não adianta procurar, Jesus é o caminho. Ele me ama como sou e também me perdoa, independente do que fiz. Ele me ama. Vida nova já me deu, lá na cruz por mim morreu. Em teu nome eu hoje posso andar. Como é bom poder te amar, Jesus. Como é bom tua presença eu sentir. Como é bom contigo estar, meu Jesus. Posso ver a tua glória hoje aqui. Não adianta procurar, Jesus é o caminho. Não adianta procurar, batendo em portas, caminhos errados que não levam a Deus, não. Não adianta procurar, Jesus é o caminho. Ele mesmo prometeu vida nova lá no céu, ao que permanecer firme até o final. Mas tem de bom ânimo, Jesus venceu. Tem de bom ânimo, Jesus venceu. Como é bom poder te amar, Jesus. Como é bom tua presença eu sentir. Como é bom contigo estar, meu Jesus. Posso ver a tua glória hoje aqui. Como é bom poder te amar, meu Jesus. Como é bom tua presença eu sentir. Como é
contigo está, meu Jesus. Posso ver a tua glória hoje aqui. Glória a Deus, muito bom. Deus abençoe a sua vida, o seu lar e a sua casa. E que a obediência faça parte da sua história, que você encontre prazer na obediência, que a obediência não seja um peso, não seja um castigo, mas seja fonte de alegria na sua vida e no seu lar. Ora comigo. Senhor, obrigado, Pai, por todos os teus mandamentos, obrigado pelas tuas leis, obrigado pela tua santa vontade, pela tua soberania, pelo teu grande poder, pelo teu grande amor. Obrigado, Senhor, pela santidade que existe em ti e de ti, ela nos influencia para que a gente também lute para sermos santos como tu o és. Nos guarda, ó Pai, nos abençoe e nos fortalece, livra-nos de todo mal, derrama sobre nós tua graça e a tua direção. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Deus te abençoe, abração e até semana que vem. Paz.